A história de Santo Ambrósio é o relato de uma das reviravoltas mais extraordinárias que o nome de Jesus já operou na vida de um homem de Estado. Nascido por volta do ano 340, em uma família da alta aristocracia romana, Ambrósio parecia destinado ao brilho das leis humanas e à administração do império. Criado em Roma, ele dominava a retórica, a filosofia e o direito, ascendendo rapidamente na carreira política até se tornar o governador da Ligúria e Emília, com sede em Milão, a capital administrativa do Ocidente. Naquele tempo, Milão era um caldeirão de tensões teológicas e políticas, onde a heresia ariana tentava a todo custo diminuir a divindade de Jesus Cristo. Ambrósio, embora fosse cristão de coração, ainda era apenas um catecúmeno, menos alguém que ainda não havia sido batizado, e via sua função como a de um pacificador social. Ele não sabia, no entanto, que o próprio Jesus tinha planos que transcendiam as fronteiras do direito romano e que o chamariam para ser o juiz das almas e o defensor da fé. O momento decisivo ocorreu no ano 374. Após a morte do bispo ariano de Milão, a catedral estava repleta de facções opostas em pé de guerra, e o risco de um conflito civil era iminente. Ambrósio, no exercício de suas funções como governador, entrou na igreja para acalmar a multidão e garantir a ordem pública. Enquanto ele falava com a eloquência que lhe era própria, uma voz de criança gritou do meio do povo: "Ambrósio, bispo!" O que parecia um grito isolado tornou-se um coro uníssono que tomou conta de toda a basílica. Ambrósio, atônito, tentou fugir e argumentar que não era sequer batizado, mas percebeu que aquele clamor não vinha dos homens, mas era um chamado irresistível de Jesus. Ele compreendeu que a paz de Milão não seria garantida pela espada do governador, mas pela cruz de Jesus Cristo. Em apenas 8 dias, Ambrósio foi batizado, ordenado e consagrado bispo, trocando as vestes de magistrado pelo hábito de pastor, decidindo que sua única lei, de agora em diante, seria a vontade de Jesus. Essa transição radical não foi apenas uma mudança de cargo, mas uma entrega total ao senhorio de Jesus. Ambrósio, com a mesma disciplina que aplicara ao império, dedicou-se ao estudo exaustivo das Escrituras, buscando conhecer cada detalhe da vida e da divindade de Jesus. Ele percebeu que, para defender a igreja, ele precisava ser um homem de oração profunda. Distribuiu sua imensa riqueza pessoal aos pobres e suas terras à igreja, tornando-se ele próprio um pobre por amor a Jesus. Ambrósio via em cada necessitado o rosto sofredor de seu mestre. Ensinava que a verdadeira nobreza não está no sangue romano, mas na união mística com Jesus Cristo. Sua voz, que antes defendia os interesses do imperador, passou a ser o instrumento mais potente da ortodoxia, proclamando incessantemente que Jesus é verdadeiramente Deus, igual ao Pai em tudo. A liderança de Ambrósio em Milão transformou a relação entre o Estado e a fé. Ele não via a igreja como um departamento do governo, mas como o reino de Jesus na terra, superior a qualquer autoridade temporal. Sua coragem diante dos poderosos nascia de uma intimidade diária com o Logos. Ambrósio introduziu na liturgia ocidental hinos e cânticos que celebravam a majestade de Jesus. Sabendo que o povo aprende a fé mais facilmente através da música do que através de decretos, ele ensinava que o nome de Jesus é como um bálsamo que cura as feridas da alma e uma luz que guia os governantes para a justiça. Sob sua orientação, Milão tornou-se o farol da fé ocidental, um lugar onde a lei romana se curvava perante a majestade de Jesus Cristo. Ambrósio provou que um verdadeiro líder é aquele que se faz escravo de Jesus para libertar o seu povo. Neste primeiro estágio de seu episcopado, Ambrósio revelou-se um gigante da caridade e da doutrina. Ele não temia os conflitos, pois sabia que sua força não vinha de legiões romanas, mas da presença invisível e constante de Jesus. Sua vida tornou-se uma pregação contínua sobre a soberania de Cristo. Ele ensinava que nada deve ser colocado acima de Jesus, nem a tradição, nem o poder, nem a própria vida. Ambrósio estava preparando a igreja para enfrentar os séculos de sombras que viriam com a queda de Roma, ancorando a esperança do povo na rocha eterna que é Jesus Cristo. Ele foi o magistrado que se tornou santo, o advogado que se tornou místico, mostrando que quando o nome de Jesus entra em um coração, ele transforma o poder em serviço e a glória humana em adoração celestial. Com o planejamento traçado, voltamos a Milão. Ambrósio, agora plenamente investido como bispo, percebeu que sua missão não seria apenas administrativa, mas uma guerra espiritual pela honra do nome de Jesus. A heresia ariana, que negava que Jesus Cristo era consubstancial ao Pai,
tinha aliados poderosos no palácio imperial, incluindo a imperatriz Justina. Para Ambrósio, diminuir a divindade de Jesus era o mesmo que destruir a base da salvação humana. Ele compreendia que, se Jesus não fosse verdadeiramente Deus, seu sacrifício na cruz não teria o poder de nos redimir. Movido por essa convicção profunda, Ambrósio tornou-se um muro intransponível. Ele ensinava ao povo de Milão que o nome de Jesus deve ser adorado acima de todas as coisas, e que nenhum decreto humano pode alterar a verdade eterna do Evangelho sobre quem é o Messias. O confronto atingiu o seu auge quando a imperatriz Justina exigiu que uma das basílicas de Milão fosse entregue aos arianos para os seus cultos. Ambrósio, agindo como um verdadeiro sentinela de Jesus, recusou-se terminantemente. Ele respondeu com palavras que ecoariam pela história: o imperador está dentro da igreja, não acima da igreja. Quando as tropas imperiais cercaram a catedral para tomá-la à força, Ambrósio e o seu povo permaneceram lá dentro em vigília. Foi nesse momento de tensão máxima que Ambrósio introduziu o canto dos hinos que ele mesmo compusera, preenchendo o ar com louvores a Jesus Cristo. O exército de Roma não foi enfrentado com espadas, mas com a melodia da fé. Os soldados, ouvindo o povo cantar com tanta devoção o nome de Jesus, sentiram-se incapazes de invadir o recinto sagrado. Ambrósio provou que o nome de Jesus é a defesa mais forte de uma comunidade unida. A resistência de Ambrósio não era por orgulho de cargo, mas por fidelidade absoluta ao Logos. Ele dizia que as igrejas pertencem a Jesus e que o bispo é apenas o dispenseiro que as guarda para o Senhor. Para Ambrósio, entregar uma basílica aos que negavam a plena divindade de Jesus seria uma traição ao Rei dos Reis. Ele passava noites em oração pedindo que Jesus iluminasse o coração dos governantes, mas mantinha-se firme na sua decisão. A vitória de Ambrósio sobre a imperatriz foi uma vitória da ortodoxia e da independência da igreja. Ele mostrou ao mundo que, perante a majestade de Jesus, o poder imperial é apenas poeira. A basílica permaneceu como um santuário onde a glória de Jesus Cristo continuaria a ser proclamada sem contaminações. E o povo de Milão aprendeu que ter Jesus como centro é a única garantia de liberdade. Durante o cerco, Ambrósio também viveu um momento de revelação que fortaleceu a fé da cidade. Através de um sonho enviado por Jesus, ele descobriu os restos mortais dos mártires Gervásio e Protásio. A descoberta e o traslado dessas relíquias, acompanhados de milagres de cura realizados no nome de Jesus, serviram como uma confirmação divina da sua luta contra a heresia. Ambrósio usava esses sinais para mostrar que os santos que deram a vida por Jesus ainda estavam operantes na igreja. A autoridade de Ambrósio crescia não porque ele buscasse o poder, mas porque ele se tornara o ícone vivo da resistência em nome de Jesus Cristo. Ele ensinava que a fé cristã é uma força histórica real, capaz de mudar o rumo das nações quando seus líderes se curvam perante o nome de Jesus. Este bloco da vida de Ambrósio revela o seu papel como o doutor da unidade e da verdade. Ele moldou a teologia ocidental ao enfatizar que a relação com Jesus exige uma confissão de fé clara e sem ambiguidades. Ambrósio não aceitava maiores termos quando se tratava da pessoa de Jesus Cristo. Ele sabia que a igreja só seria forte se estivesse enraizada na divindade do Filho de Deus. Milão deixou de ser apenas uma sede política para se tornar o centro de uma revolução espiritual, onde a liturgia, a música e a coragem se fundiam na adoração a Jesus. Ambrósio estava ensinando à Europa que o futuro não seria construído sobre a força das legiões, mas sobre a verdade eterna do nome de Jesus, o Senhor que governa os corações e os impérios. O relacionamento entre o poder imperial e a autoridade espiritual de Jesus encontrou o seu teste mais dramático no confronto histórico entre Santo Ambrósio e o imperador Teodósio I. Teodósio era um governante piedoso e um defensor da ortodoxia, mas possuía um temperamento explosivo que, certa vez, o levou a cometer uma atrocidade que chocou o mundo cristão. No ano 390, em resposta ao assassinato de um general romano em Tessalônica, o imperador ordenou uma represália brutal, resultando no massacre de cerca de 7.000 pessoas, muitas delas inocentes, no circo da cidade. Quando a notícia do massacre chegou a Milão, Ambrósio sentiu uma dor profunda em seu coração de pastor. Ele compreendeu que, se permanecesse em silêncio, estaria traindo o evangelho de Jesus. Para Ambrósio, o sangue dos inocentes clamava ao céu, e nem mesmo o homem mais poderoso da terra poderia ignorar a justiça de Jesus Cristo. Ambrósio não agiu com fúria política, mas com uma autoridade espiritual que vinha de sua comunhão com Jesus. Ele escreveu uma carta pessoal ao imperador, comovente e firme, explicando que não poderia celebrar a Eucaristia na presença de Teodósio,
enquanto este não fizesse uma penitência pública pelo seu pecado. Ambrósio dizia que o nome de Jesus é santo e que o altar de Jesus não poderia ser abordado por mãos manchadas de sangue injusto. Quando o imperador, habituado a ser obedecido em tudo, tentou entrar na Catedral de Milão para participar da liturgia, Ambrósio bloqueou-lhe o caminho à porta da igreja. Ele não temeu as espadas dos guardas imperiais, pois sabia que sua vida estava nas mãos de Jesus. Ambrósio olhou nos olhos de Teodósio e lembrou de que, embora ele fosse o governante dos homens, ele era apenas um pecador diante de Jesus Cristo, o juiz de todos. O imperador tentou argumentar citando o exemplo do rei David, que também cometera pecados graves. Ambrósio, com uma sabedoria inspirada por Jesus, respondeu de forma contundente: Tu imitaste David no pecado, agora imita-o na penitência. Naquele momento, o mundo romano parou para observar. O que estava em jogo não era apenas uma questão de disciplina eclesiástica, mas a soberania moral de Jesus sobre a política. Teodósio, movido pela graça de Jesus e pelo respeito profundo que nutria por Ambrósio, reconheceu sua culpa. Ele não reagiu com tirania, mas com humildade cristã. O imperador despiu as suas vestes imperiais, símbolos de sua glória terrena, e ajoelhou-se no pó, pedindo perdão a Jesus diante de todo o povo. Este ato de penitência pública durou meses, provando que a alma do imperador desejava a paz de Jesus mais do que o seu próprio prestígio. Este confronto estabeleceu um precedente fundamental para a civilização ocidental: a ideia de que o Estado tem limites e que a consciência, guiada pelo nome de Jesus, é soberana. Ambrósio ensinou que o imperador está dentro da igreja, e não acima dela, e que as leis de Jesus Cristo aplicam-se a todos, desde o mais humilde servo até o ocupante do trono. Para Ambrósio, a verdadeira grandeza de um governante consiste em reconhecer que ele presta contas a Jesus, o Rei dos Reis. Ele via na humildade de Teodósio a maior vitória do império, pois uma nação cujo líder se curva perante Jesus é uma nação que caminha na luz da justiça e da verdade. A Catedral de Milão tornou-se o palco onde a glória de Jesus brilhou mais intensamente do que o ouro de Roma. A reconciliação final entre o bispo e o imperador foi selada no dia de Natal, quando Ambrósio finalmente permitiu que Teodósio recebesse a comunhão. Foi um momento de alegria celestial para a igreja, celebrando não a humilhação de um homem, mas o triunfo do amor e da misericórdia de Jesus. Ambrósio e Teodósio tornaram-se amigos próximos e colaboradores na causa do Evangelho, trabalhando juntos para que o nome de Jesus fosse honrado em todas as províncias do Império. Ambrósio mostrou que a coragem de um seguidor de Jesus pode transformar o coração dos poderosos e redirecionar a história para o reino de Deus. Ele provou que o nome de Jesus é a única força capaz de frear a barbárie e restaurar a dignidade humana através do arrependimento e da graça. Ao meditarmos sobre este bloco da vida de Ambrósio, somos lembrados de que a nossa fidelidade a Jesus deve vir antes de qualquer lealdade terrena. Ambrósio não buscou o conflito, mas não fugiu dele quando a honra de Jesus estava em jogo. Ele ensina-nos que a igreja deve ser a consciência do mundo, proclamando sem medo que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as estruturas humanas. A coragem de Ambrósio em Tessalônica continua a ser um farol para todos os que defendem a justiça, em nome de Jesus. Ele mostrou que, diante da cruz de Jesus, todas as coroas da terra devem ser depostas em adoração e humildade. Ambrósio de Milão foi o bispo que, ao enfrentar o imperador, revelou ao mundo a majestade insuperável de Jesus Cristo, o Salvador que reina para sempre acima de todos os tronos. Enquanto Ambrósio consolidava a fé em Milão, a providência de Jesus trazia para a cidade um jovem professor de retórica. Brilhante, mas profundamente atormentado por dúvidas intelectuais e vazios existenciais, Agostinho chegou à capital administrativa do Ocidente em busca de fama e sucesso. Mas o que ele encontrou foi a voz de um homem que falava de Jesus com uma autoridade que ele jamais ouvira nos círculos filosóficos. Inicialmente, Agostinho aproximou-se de Ambrósio atraído apenas pela técnica oratória do bispo, querendo avaliar se sua fama de grande retórico era merecida. No entanto, enquanto analisava a forma das palavras, a substância da verdade sobre Jesus Cristo começou a penetrar em sua alma. Agostinho percebeu que em Ambrósio, a eloquência não era um fim em si mesma, mas o manto de beleza que cobria a majestade de Jesus. Através da pregação de Ambrósio, as Escrituras, que antes pareciam rudes para Agostinho, começaram a revelar a face luminosa do Logos. Ambrósio acolheu Agostinho com a caridade de Jesus, tratando-o não como um oponente intelectual, mas como um filho que precisava ser conduzido ao abraço do pai. Ele não tentou vencer Agostinho em debates ruidosos. Ele simplesmente viveu a presença de Jesus diante dele. Agostinho ficava fascinado ao observar Ambrósio lendo em silêncio, uma prática incomum na época, menos
e percebia que, naquele silêncio, havia um diálogo real entre o bispo e Jesus. A paciência de Ambrósio tornou-se o solo fértil onde a semente da graça de Jesus começou a germinar no coração do jovem retórico. Ambrósio ensinou a Agostinho que a fé não era um salto no escuro, mas uma entrega à luz do mundo, que é Jesus Cristo, e que a inteligência humana só atinge a sua plenitude quando se curva perante a sabedoria de Deus. A influência de Ambrósio foi o instrumento de Jesus para derrubar as últimas barreiras intelectuais de Agostinho, especialmente em relação ao Velho Testamento e à natureza espiritual de Deus. Ambrósio utilizava o método da interpretação alegórica para mostrar como cada página das Escrituras apontava para o mistério de Jesus. Foi sob as abóbadas da Catedral de Milão, ouvindo Ambrósio proclamar a divindade de Jesus, que Agostinho sentiu o peso de seus erros se dissolver. A pregação de Ambrósio agiu como um bálsamo que curava a cegueira de Agostinho, permitindo que ele finalmente visse em Jesus o caminho, a verdade e a vida. O encontro desses dois gigantes foi o cenário onde Jesus orquestrou a maior conversão intelectual da história cristã ocidental, unindo a tradição de Ambrósio ao fogo renovador de Agostinho. O momento culminante desta relação ocorreu na Vigília Pascal de 387, quando Ambrósio teve a honra de batizar Agostinho nas águas sagradas de Milão. Diz a tradição que, naquele instante de glória para Jesus, os dois santos entoaram juntos o hino Te Deum, louvando a majestade divina. Ambrósio via em Agostinho o fruto das orações de Santa Mônica, mas também a confirmação de que o nome de Jesus tem poder para resgatar as mentes mais sofisticadas. Ele não buscou glória para si pela conversão de Agostinho. Ele simplesmente apontou o dedo para Jesus e disse: "Eis o teu servo." A amizade entre eles era selada pelo amor comum a Jesus Cristo. E Ambrósio tornou-se o mentor que preparou o caminho para que Agostinho se tornasse o doutor da graça. Este bloco nos ensina que o testemunho de vida é a pregação mais poderosa sobre Jesus. Ambrósio conquistou Agostinho não apenas com argumentos, mas com a santidade que emanava de sua união com o Senhor. Ele mostrou que a igreja é um lugar de acolhimento para os buscadores da verdade e que Jesus utiliza a sabedoria humana para atrair as almas para a sabedoria eterna. Milão tornou-se o epicentro de uma transformação que mudaria o pensamento cristão para sempre, provando que, sob a guia de pastores como Ambrósio, o nome de Jesus é capaz de transformar o maior dos pecadores no maior dos santos. Ambrósio de Milão foi o mestre que, ao ensinar sobre o Logos, permitiu que Jesus Cristo fizesse morada definitiva no coração de Agostinho, iluminando o Ocidente com uma luz que nunca se apagaria. O ocaso da vida de Ambrósio em Milão no ano de 397 foi tão sereno e majestoso quanto as liturgias que ele compusera para a glória de Jesus após décadas de confrontos com imperadores, batalhas contra heresias e a incansável pregação da palavra. O bispo sentia que sua missão estava cumprida. Quando sua saúde começou a falhar, Ambrósio não demonstrou medo ou apego ao poder. Sua alma estava inteiramente voltada para o momento em que veria face a face o Senhor Jesus, a quem ele servira com tanta coragem. Conta-se que em seu leito de morte ele permaneceu em silêncio por horas, com os braços estendidos em forma de cruz, unindo-se misticamente aos sofrimentos de Jesus na Sexta-feira Santa. Para Ambrósio, a morte não era um abismo, mas a porta de entrada para o reino de Jesus Cristo, onde a justiça e a paz reinam para sempre. Ele partiu deste mundo no Sábado Santo, o dia do silêncio sagrado, preparando-se para ressurgir com Jesus na eternidade. O legado que Ambrósio deixou para o Ocidente é um monumento à soberania de Jesus sobre a história. Ele foi o primeiro grande mestre a estabelecer de forma clara que a Igreja deve ser a consciência moral do Estado, e que nenhum governante, por mais poderoso que seja, está isento da obediência a Jesus. Se hoje compreendemos a liberdade de religião e a independência da fé perante a tirania, devemos isso à coragem de Ambrósio. Mas seu legado foi além da política. Ele penetrou no coração da oração cristã. Através do rito ambrosiano e de seus hinos imortais, ele ensinou o povo a cantar a divindade de Jesus. Até hoje, quando as vozes se erguem em louvor nas catedrais, o eco da devoção de Ambrósio a Jesus Cristo ainda ressoa, provando que a beleza e a música são caminhos seguros para a adoração do Logos. Ambrósio foi também o doutor da unidade, que consolidou a teologia latina, ao fundir a sabedoria dos padres gregos com a clareza do direito romano, tudo sob a luz de Jesus. Seus escritos sobre os mistérios de Deus e sobre a moral cristã tornaram-se pilares para os séculos seguintes. Ele mostrou que o nome de Jesus é a chave para interpretar toda a realidade. Sem Ambrósio, talvez a conversão de Agostinho tivesse sido diferente. E sem Agostinho,
O pensamento ocidental não seria o mesmo. Ambrósio agiu como o grande canal por onde a graça de Jesus fluiu para moldar os fundamentos da Idade Média. Ele provou que um bispo deve ser, ao mesmo tempo, um pai para os pobres, um conselheiro para os reis e um amante apaixonado de Jesus Cristo. A herança de Ambrósio permanece viva em cada ato de coragem da Igreja diante da injustiça. Ele nos ensinou que o compromisso com Jesus exige que estejamos prontos para bloquear as portas dos nossos templos e dos nossos corações contra qualquer coisa que tente desonrar o santo nome. Ele transformou Milão de uma capital administrativa em um santuário de fé ortodoxa, onde o nome de Jesus é invocado como o único e verdadeiro imperador das almas. Ambrósio não buscou a própria glória, mas a culto-se na glória de Jesus, tornando-se um ícone da mansidão que vence a força e da verdade que desarma a mentira. Sua vida é um hino de gratidão ao Senhor que o chamou do palácio para o altar. Ao encerrarmos este episódio, a figura de Santo Ambrósio ergue-se como um farol de integridade. Ele nos desafia a perguntar: quem é o Senhor da nossa vida e da nossa nação? Ele nos aponta para Jesus e nos diz que só nele encontramos a verdadeira justiça. Ambrósio de Milão foi o magistrado que se tornou santo porque descobriu que a lei suprema é o amor de Jesus Cristo. Ele repousa agora na basílica que leva o seu nome, mas sua voz continua a clamar em cada liturgia, em cada ato de caridade e em cada defesa da verdade. Que a sua intercessão nos ajude a sermos fiéis a Jesus até o fim, para que, como ele, possamos encontrar no sábado santo da nossa vida a promessa da ressurreição eterna nos braços de Jesus, o Rei dos Reis.